Muito boa noite a todos. O nosso código é muito longo, grande, e este código, acho que o que é mais importante nele é o direito das partes serem ouvidas, o direito das partes produzirem provas, o direito a uma decisão de qualidade e o direito a tratamento isonômico perante a lei. E eu vou procurar aqui abordar, fazer este breve balanço, colocando mais ou menos a seguinte estrutura. O plano, ou seja, aquilo que se idealizou na elaboração do novo código, e eu tive a honra de auxiliar tanto o relator no Senado Federal quanto os dois relatores na Câmara dos Deputados, aquilo que ali foi comentado, aquilo que se idealizava e depois aquilo que se concretizou, né? Se o que se concretizou está alinhado com aquilo que se idealizou ou não, ao contrário, é a antítese daquilo que se idealizou. E vou começar pelo direito ao contraditório. O Código ele tem dispositivos pontuais que asseguram o contraditório. Me refiro aqui, por exemplo, ao artigo 1021, que trata do contraditório no agravo interno, que agora passou a ser expressamente previsto. Me refiro também ao artigo 133, que fala do contraditório na desconsideração da personalidade jurídica, algo que também não existia um procedimento próprio para isso, e, genericamente, ao artigo 10, que trata, dentre as normas fundamentais, ao direito de contraditório para que as partes não sofram ou sejam vítimas de uma decisão surpresa. E, nesse ponto, a gente tem um elogio a fazer, um elogio bastante importante, é um voto muito recente do ministro Herman Benjamin, no recurso especial 1.676.027, onde ele, citando vários autores, um voto realmente memorável, que tende a ser um norte, sempre que esse tema for tratado, à luz do STJ, onde ele bem disse: somente os argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser apreciados pelo julgador. E não pode ser diferente, porque o jurisdicionado, ele não é um simples desinteressado ou algo que está à margem do núcleo central de um processo, que, na ótica de quem acha que as partes não devem ser ouvidas, o juiz seria o ponto central. O jurisdicionado é a principal peça, é o destinatário da prestação jurisdicional, e, como tal, o que ele tem, obviamente, o direito de ser ouvido antes de que seja tomada qualquer tipo de decisão que refletirá na sua esfera jurídica. E, então, este julgado, que espelha e que dá concretude ao artigo 10 e ao artigo 9º, bem diz isso. Mas nós não temos só esse elogio, porque o enunciado Infam número 1, há dois enunciados da Infam, número 1 e número 3, aliás, aqui um parênteses, né? Nós estamos vivendo uma fúria enunciativa, Eduardo. Não sei se você concorda comigo em relação a isso. Por que uma fúria enunciativa? Porque há um segmento de processualistas que começou a fazer enunciados, a Infam faz enunciados, o Conselho da Justiça faz enunciado, o FONAGE faz enunciado, o FONAGEF faz enunciado, o grupo do colégio A, B, C faz enunciados, e muitos desses enunciados vêm com o propósito de colocar -1 na lei, de desfazer aquilo que a lei claramente o faz, mais ou menos tentando aplicar um novo princípio. Eu acho que há um novo princípio no Código, é o princípio do eu não gostei. Aliás, há dois, o do eu não gostei e o do princípio do deixa para depois. Aqui nós temos, na minha opinião, o princípio do eu não gostei em cena. O que o enunciado 1 da Infam diz? Entende-se por fundamento referido no artigo 10 do CPC o substrato fático que orienta o pedido e não o enquadramento jurídico atribuído pelas partes. Ou seja, o que esse encontro de magistrados quis dizer é que as partes têm o direito de ser ouvidas apenas em relação a fatos, mas não em relação ao direito. A perspectiva que o artigo 10 traz é outra completamente diferente. Se, por exemplo, há uma tese firmada em um repetitivo que o juiz vislumbra aplicar ao caso concreto, mas ela não foi debatida pelas partes, deve o juiz, antes de decidir,
anunciar partes, vislumbra a possibilidade de aplicação da tese firmada nesse repetitivo ao caso concreto. Digam. Então, o direito de influência não é só em relação aos fatos, mas sim também em relação ao direito. Daí, então, a nossa crítica a esse enunciado número 1, que quer desfazer o artigo 10. Enunciado número 3. É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar a solução da causa. Esse realmente eu não consigo entender, com o devido respeito. Por que eu não consigo entender? Como que o julgador sabe se a manifestação da parte não será capaz de influenciar a sua decisão antes da manifestação existir? É algo absolutamente inconcebível. Esse dispositivo, com mais ênfase até do que o anterior, quer driblar o artigo 10 e o artigo 9. Então, esses dois enunciados, eles que existem na realidade, que norteiam decisões, que influenciam julgamentos, eles são a antítese daquilo que se planejou em termos de asseguração do contraditório lá no artigo 10. Segundo plano, assegurar direito à produção de prova. O artigo 369 e também o artigo 370, ele tem uma nova redação que traz uma mensagem muito importante. Aqui foi muito marcante na minha vida uma exposição e a obra do professor William dos Santos Ferreira acerca de prova, aqui eu recomendo muito efusivamente. Mas o professor William, ele, em todas as suas exposições, ele é bastante incisivo ao dizer: o destinatário da prova não é apenas o juiz. O juiz é um dos destinatários da prova. Os destinatários da prova são todos aqueles que dela podem fazer uso. Porque o processo não termina com a sentença. Da sentença é possível uma apelação e daí a possibilidade de reexame da prova. Então, a parte que busca a produção de uma prova, se essa prova ela é indevidamente indeferida, sob o fundamento de que para o juiz ela é irrelevante, mas se a parte dela deseja fazer uso, esse direito deve ser assegurado à parte, porque num segundo momento, no tribunal, a prova pode ser útil para a influência da perspectiva de reforma de uma decisão. E nesse ponto, então, a gente tem a elogiar um enunciado, esse do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que diz: os destinatários da prova são aqueles que dela podem fazer uso, sejam juízes, partes e demais interessados, não sendo a única função influir eficazmente a convicção do juiz. Essa me parece a maneira moderna de ver a questão, a maneira alinhada com a disposição legal. Mas, mesmo assim, há julgamentos atuais do Superior Tribunal de Justiça, aqui um julgamento aleatório que busquei no dia 27 de outubro de 2017, onde a ministra Maria Isabel Galotti repetiu aquilo que, como mantra, desde sempre é repetido, que o juiz, como destinatário da prova, cabe indeferir o que entender pertinentes. Aqui, de novo, se mantém o juiz como o centro do processo. Mas o juiz, embora seja uma figura fundamental no processo, ele não está no centro. O centro do processo é o jurisdicionado. E é a ótica do jurisdicionado que deve ser assegurada em termos de produção da prova. O juiz tem instrumentos para, se ele vislumbra que a parte quer, com aquela produção de prova, protelar. Como? Qual é? É muito simples. Existe a possibilidade, no artigo 311, inciso 4, de o juiz conceder tutela da evidência quando existir prova do fato alegado pelo autor e o réu não oferecer prova capaz, contraprova, capaz de gerar dúvida razoável. Ora, se na ótica do magistrado o processo já está maduro para julgamento, ou aquela prova que o réu pretende produzir, ela, para ele, é desnecessária, conceda ao adversário tutela da evidência. E aí o tempo do processo, a pressa na solução do processo se inverte.
porque aquele que, em princípio, queria protelar com a produção de uma prova, agora passa a não mais usufruir daquilo que pretende usufruir, aquilo que é o objeto do processo, e então ele passa a ter pressa na solução do processo. E nesse contexto, então, se a prova realmente for protelatória, infundada, desnecessária, ele desistirá, mas do contrário, se a prova for pertinente, ela será produzida. E só será, repito, possível saber se uma prova é pertinente ao final do processo, porque, repito, o destinatário da prova não é tão somente o juiz, mas todos que delas podem fazer uso. Terceira diretriz, priorizar o julgamento do mérito. Essa expressão, princípio da primazia do mérito, foi cunhada pelo professor Fred Dier Júnior num memorável congresso do IBDP que aconteceu em Campos do Jordão em 2015. Alguns dos senhores possivelmente estavam lá, e daí essa expressão acabou se tornando célebre. Mas há outras maneiras de ver a questão. A professora Tereza prefere chamar de princípio da sanabilidade de vícios. Enfim, eu queria aqui como mensagem, talvez para uma maneira de tornar isso o mais simples possível, é dizer que o Código ele busca sempre dar uma segunda chance. Se há algum defeito, e existe a possibilidade desse defeito ser sanado na perspectiva de assegurar uma solução de mérito, esta segunda chance deve ser oportunizada ao jurisdicionado. E o Código ele chega a ser até chato nesse particular. Chato para o bem, porque tenta mudar uma cultura de forma em detrimento do mérito. Vejam, artigo 4º, 139.9, 317, 352, 488, 932, 938 e 1029. Tantos dispositivos que, com variações, querem dizer a mesma coisa. O que mais importa é o mérito, se há defeitos, se dê oportunidade da correção do defeito na perspectiva da solução de mérito. Além desses dispositivos genéricos, há dispositivos específicos. 76 trata da procuração, defeito de representação sanável a qualquer tempo. O 218 fala da tempestividade, mesmo que antes da publicação. O 1003 fala de custas, fala de prazo, e assim por diante. Tantos outros dispositivos que são específicos que eu não vou entrar aqui em minúcias. Temos elogios e temos crítica à maneira como esta orientação, esse plano do Código se tornou concreto. Primeiro, o elogio. Existe sim uma segunda chance, mas há limites para essa segunda chance, e eu aqui quero elogiar um voto do ministro Sérgio Cuquina, onde ele não permitiu a sanação de um defeito por ser um defeito grave demais. Disse o ministro, a falta de impugnação dos fundamentos da decisão agravada não é vício formal apto a autorizar a abertura de prazo para a correção nos termos do parágrafo único do artigo 932. Ou seja, vícios que sejam sanáveis, como, por exemplo, a falta de uma documentação, mas não um recurso mal feito, um recurso onde, numa única linha, se diz, não gostei da sentença, e chega o tribunal, aplicando o 932, diz, apelante, não basta dizer isso, você tem de apresentar as razões. Aí nós temos uma apelação que não merece receber esta segunda chance, porque o seu defeito é grave demais. Mas temos críticas a fazer à maneira como essa primazia do mérito vem sendo aplicada, ou melhor, não vem sendo aplicada. O Superior Tribunal de Justiça, por um julgamento da sua Corte Especial, então o seu órgão máximo, lá em 2012, então o relator ministro Antônio Carlos Ferreira, superou uma antiga jurisprudência defensiva do Superior Tribunal de Justiça, que dizia que feriado local deveria ser provado no ato da interposição do recurso, e não sendo provado no ato da interposição do recurso, não era possível a sua correção. Veio lá em 2012, a Corte Especial passou a dizer, não, havendo um feriado local, por exemplo, no último dia do prazo, naquele tempo isso tinha mais relevância aí, e não tendo vindo esta prova, pode a parte, no agravo interno contra a decisão monocrática que não admitir o recurso excepcional,
aí apresentar a prova desse feriado local. Então, vejam, num código de 73, cuja interpretação final era uma interpretação excessivamente formalista, sobretudo no Tribunal Superior, no STJ e também no Supremo, em termos de jurisprudência defensiva, esse item de jurisprudência defensiva não existia mais desde 2012. Bom, o que fez o Código para evitar que, pela falta de informação ou pelo desconhecimento da necessidade da apresentação dessa prova, o Código veio em um de seus dispositivos e disse: cabe ao recorrente apresentar a prova do feriado local. E por que isso foi feito? Porque tinha essa orientação de que essa prova deveria constar do recurso, e isso não estava na lei, então muitas pessoas eram surpreendidas, então, na perspectiva de dar publicidade a esse requisito, mas também porque agora os prazos são contados em dias úteis e seria humanamente impossível exigir que, por exemplo, um tribunal superior ou mesmo um tribunal de justiça soubesse dos feriados locais ou de todas as eventuais intercorrências no prazo que acontecessem em cada uma das comarcas, nesses múltiplos municípios que existem, comarcas que existem em nosso país. Então, essa foi a razão de ser dessa exigência, passar a constar do corpo da lei de que a parte, no ato da interposição do recurso, deve apresentar a prova do feriado local. Mas o que aconteceu? Numa mudança completa e na antítese da orientação primeira do Código, repito, nessa quantidade de dispositivos que chegam a ser até chatos, de tanto dizerem a mesma coisa com palavras diferentes, veio o STJ e disse, recente, isso é tranquilo, olha, agora veio a lei e disse que o feriado local deve ser provado no ato da interposição. E se esta prova não vier, o recurso não pode ser conhecido, sob o argumento de que, aspas, sobrepõe-se a qualquer interpretação mais ampla que possa conferir as disposições de âmbito geral do 932 ou 1029, aquela que exige a prova do feriado local. Ou seja, aqui o STJ agora interpreta o Código em tiras. Lê exclusivamente o dispositivo no 1003, parágrafo 6º, que exige a prova do feriado local, mas não lê ou não quer uma interpretação no todo, onde o 932 diz textualmente, havendo a deficiência documental, abre a oportunidade para manifestação. Portanto, colegas advogados, eu sou um advogado professor e não um professor advogado, não tenho a habilidade que o querido professor Marcato tem, sou advogado. Então aqui me reproduzo na minha casa aos colegas advogados. Cuidado! É a primazia do mérito, a assinabilidade, a falta de documentos, a jurisprudência defensiva voltou ao STJ. Feriado local deve ser provado no ato da interposição. Não é isso que diz a lei, mas é isso que diz o STJ, e nós, em processos judiciais, na defesa dos nossos clientes, não estamos para defender tese, mas sim para alcançar, enfim, uma solução de mérito. Então aqui fica a crítica a essa... Só um instantinho, eu já dou a palavra no final. Fica a crítica a essa orientação do STJ em relação ao tema. Quarto plano, assegurar decisões judiciais de qualidade. Volta à origem. O centro do processo é o jurisdicionado. O processo existe para o jurisdicionado. Era mantra ao tempo do Código anterior, que o juiz não está obrigado a responder item por item do que foi articulado pelas partes. É um paradoxo que eu nunca consegui entender. Por que eu nunca consegui entender? Ora, você tem as razões apresentadas pelo autor, você tem as razões apresentadas pelo réu na sua defesa, como bem expôs o professor Marcato, temos a tese e a antitese. Temos o 10 agora, que, reforçando, sempre o juiz deve dar a oportunidade das partes falarem antes de decidir, mas, curiosamente, as partes são chamadas a falar, mas, na hora de decidir, o juiz escolhe o que decide e o que não decide. Decide só aquilo que julga importante e deixa de enfrentar expressamente aquilo que, na sua ótica, tem menor importância. O Código quis mudar esta posição nos incisos do 489, do parágrafo 1º,
especialmente no inciso 4 do parágrafo 1º, que diz, mais ou menos assim: não se considera fundamentada a decisão que não enfrenta as razões apresentadas pelas partes que, em tese, sejam capazes de infirmar a decisão prolatada. O que o Código quer dizer? O jurisdicionado merece atenção. É a vida dele que será impactada. É a esfera pessoal, jurídica do jurisdicionado que será impactado. Então, ele tem direito a uma resposta, positiva ou negativa, às suas manifestações. Tem que haver uma correspondência entre o que foi dito e o que foi decidido. Assim diz textualmente o Código. Mas esse dispositivo também, embora a gente tenha elogio a fazer com alguns julgados, e aqui quero elogiar um acórdão do ministro Mauro Campbell Marx, onde ele diz: o CPC considera omissa a decisão que incorra em qualquer uma das condutas descritas no 489 primeiro, no sentido de não considerar fundamentada a decisão que aí ele transcreve o dispositivo legal. E ele elenca três razões que foram apresentadas pelo recorrente junto ao Tribunal de Segundo Grau e que o Tribunal de Segundo Grau simplesmente ignorou. E isso, na ótica do ministro, na ótica do Código, não é uma conduta adequada e, por isso, então, o STJ determinou a devolução do processo ao Tribunal de Segundo Grau para que o julgamento se dê de maneira completa. Mas, a despeito, então, dessa elogiável postura, há outras, eu peguei aqui apenas uma exemplificativa, que continua a reproduzir a orientação pré-Código de 2015, quando ainda não existia o artigo 489, quando ainda não existiam os incisos do parágrafo 1º, para dizer que não está o julgador obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tem encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão. Vejam aqui, eu preciso frisar um ponto, que se a gente tem, em primeiro grau, uma sentença que não aborda, na sua plenitude, o debate trazido entre as partes em relação a algum dos pontos, isso é um defeito grave, sério. Mas o remédio contra esse defeito, a apelação, em função do seu efeito amplo e sem restrição de conhecimento das razões de impugnação pelo tribunal na apelação, o tribunal pode muito bem suprir a deficiência da sentença deficientemente fundamentada. Mas, por outro lado, quando esse defeito se dá no Tribunal de Segundo Grau, aí é diferente, porque os recursos de estrito direito, especial e extraordinários, como sabemos, eles não se prestam a reexame de fatos e provas. E o reexame na questão de direito, ele só se dá em relação a questões que forem efetivamente enfrentadas pelo Tribunal de Segundo Grau. Portanto, quando o tribunal deixa de abordar uma questão fática, cuja definição é necessária para uma eventual requalificação jurídica junto ao Tribunal Superior, então, ele não decide, ele impede que esse ponto fático, importante para um eventual novo processo de subsunção no Tribunal Superior, seja apresentado. Ou, que é ainda mais grave, quando o Tribunal de Segundo Grau deixa de enfrentar um dispositivo legal ou um aspecto de uma questão de direito, ele impede que a parte vá ao recurso, através de recurso especial ou recurso extraordinário, buscar a reavaliação daquilo que foi mal decidido. Os tribunais superiores só reavaliam o que foi mal decidido, mas não reavaliam o que não foi decidido. E isso, então, torna mais patente essa necessidade de que, em segundo grau, os argumentos apresentados pelas partes capazes de infirmar a decisão recorrida sejam efetivamente enfrentados. Então, aí, a realidade, em alguma medida, está se afastando daquilo que foi planejado. Quase chegando ao final. O Código, desde a sua versão anteprojeto, com algumas variações no meio do caminho, né? Mas ele foi construído na perspectiva de assegurar isonomia perante a lei.
de que o resultado de processos deixassem de ser solucionados a partir da sorte ou azar do processo ser distribuído a esse ou aquele magistrado. Essa é a lógica, talvez seja a parte mais importante do Código, e aqui 926 e 927 é o dispositivo central em relação a isso, junto com os incisos 5 e 6 do primeiro do 489. Temos um elogio, de novo, ao ministro Mauro Campbell Marx, onde ele, nesse julgado, enaltece a importância, então, desse tratamento isonômico, dessa necessidade de respeitar a produção judicial pretérita. Mas, para isso, aí aqui vai uma crítica a nós, advogados, porque nós, em alguma medida, não estamos contribuindo para o perfeito rendimento do artigo 927. Por quê? Tenho visto que nós continuamos com aquela prática indiscriminada de simples reprodução de ementas que encontramos a partir de uma simples pesquisa no Google que nos apresenta a resposta do Jus Brasil. Pelo sorriso, isso em algum lugar acontece. Nada contra o Jus Brasil, que é um site muito interessante em termos de pesquisa. Mas, para a gente aplicar direito o 927, a gente tem de mudar o lugar onde a gente procura. Não é no Google. Se o 927, ele traz alguns padrões decisórios, que são mais importantes do que outros, alguns padrões decisórios que não exercem simples persuasão, mas exercem força, exercem vinculação, exercem respeito obrigatório, nós temos de procurar primeiro eles, e não aqueles outros que simplesmente influenciam ou podem vir a influenciar uma decisão. Se a gente pode, eu gosto sempre de fazer a metáfora do super trunfo, né? Não sei aqui quem já jogou super trunfo, para lembrar brevemente, meu filho tem 7 anos, a gente joga algumas vezes. Mas o jogo se dá mais ou menos assim, distribui um pouco de carta para cada um dos jogadores, e a cada jogada há uma comparação. Vamos agora, por exemplo, comparar o motor. O motor 500, mais potente que o 400, mais potente que o 300, aquele que tinha um motor 500 vence a rodada. Essa é a lógica que é transportada para o processo. Se eu tenho o super trunfo, ou o padrão decisório, que é mais importante do que outros, eu tenho de me valer dele. Então, onde procurar em primeiro lugar? E aqui um efusivo elogio ao STJ, ao CNJ, que em primeiro lugar baixou uma resolução a propósito disso, ao STJ, através do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que é o presidente do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, aos tribunais de segundo grau, tribunais regionais, TJs e TRFs, que já criaram os seus núcleos de gerenciamento de precedentes, e nesses núcleos, que em cada site tem o seu campo, e eu já pesquisei que o TJ de Santa Catarina tem, e está super organizado, lá tem IRDR, tem IAC, e tem os repetitivos de tribunais superiores. Mas se a gente então, para evoluir, chegar perto do final, que eu já recebi um cartão amarelo aqui, quase vermelho, o primeiro ponto de pesquisa é o NUGEP do STJ. Não havendo a questão de direito, que é objeto do seu processo, no NUGEP do STJ, temos de procurar no NUGEP do nosso Tribunal de Justiça ou do nosso Tribunal Regional Federal. Não havendo, aí nós temos que voltar para o Tribunal Superior, para lá pesquisar a partir da estrutura piramidal que advém da Constituição. Quem no nosso país dá a última palavra na interpretação da lei federal? É o STJ. Mas o STJ tem órgãos fracionários, tem 6 turmas, tem 3 sessões e tem a Corte Especial. Numa comparação entre um acórdão de uma das turmas, por melhor que seja o voto, com um acórdão da Corte Especial tomado em embargo de divergência, qual dos dois no supertrunfo tem de ganhar? O da Corte Especial. Porque ali estão os ministros mais antigos, em maior quantidade, e é o último recurso da cadeia recursal brasileira, embargo de divergência em recurso especial. Bem ou mal, ali, na ótica de um dos lados, se acerta por último,
na ótica de outro dos lados, se erra por último, mas aquela, enfim, é a posição final. Então, o que eu quero dizer com isso? Para fechar esse ponto e realmente quase encerrar. Quando vocês forem postular, quando vocês forem se defender, ou ocasionalmente quando forem decidir, em primeiro lugar, procurem os padrões decisórios que estão no artigo 927. E se encontrarem, esqueçam os demais. E digam, tenho direito a uma decisão igual a essa. Sou jurisdicionado como aquele e tenho direito a tratamento isonômico. Mas se vocês não encontrarem, aí vocês perdem o direito à força, ao tratamento isonômico, e passam a continuar a argumentar como no passado, a argumentar a partir de persuasão. Quero que se decida assim, porque também se decidiu dessa maneira no passado, nesse ou naquele tribunal, nessa ou naquela turma, nessa turma recursal, enfim, persuasão e não força. A isonomia no 926 e 927 foi assegurada a partir disso. Tenho 2 slides, mas quero acabar com esse aqui, que busca assegurar qualidade de vida aos advogados. Já passei o tempo e prometo que serei bem breve. O código, ele mudou muito para a advocacia. Muito, muito. A despeito de muitos positivos ainda não terem recebido o seu perfeito rendimento, muita coisa mudou. Né? Suspensão de prazos no final do ano, suspensão de prazos durante a semana da conciliação, para que a gente tenha tempo para se dedicar a essa diretriz do código, que é o estímulo à conciliação e mediação, mas dentre as várias, né, novo padrão de honorários advocatícios, que pode ser tema de um outro encontro, é um tema que deve ocupar bastante tempo, mas quero aqui só tratar de um deles, o prazo em dias úteis. Prazo em dias úteis nos juizados especiais. Né? De novo, aqui aquela fúria enunciativa, Eduardo. Nós temos 4 enunciados que tratam do tema prazos nos juizados especiais. Primeiro da Infam, que diz que nos juizados devem ser contados em dias úteis. Ótimo. Fonagef, também por falta de previsão legal, prazo em dias úteis. Recentemente, aquele encontro do Conselho da Justiça Federal com a STJ, também prazos em dias úteis, 219. Mas ainda remanesce, e aplicado em muito lugar, fonte de uma enorme insegurança naquilo que a gente não pode ter insegurança, de quando é o dia de a gente apresentar a nossa manifestação. FONAGE 165, nos juizados especiais cíveis, todos os prazos serão contados de forma contínua. Qual que é a nossa crítica a essa disposição? Os prazos, eles eram contados... Bom, primeiro, a Lei 9.099, em alguns dos seus dispositivos, trata da contagem de prazos? Não. Então, onde está a matriz para a contagem de prazos nos juizados? Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil revogado dizia que os prazos eram contados de forma contínua. O Código de Processo Civil em vigor não contém essa disposição. Os prazos contados em dias úteis, os prazos contados em meses ou anos, aí sim dias corridos. Porque, parênteses, pensem quão complexo seria a gente contar um prazo de rescisória 2 anos em dias úteis. Não dava. Né? Então, os prazos em dias úteis, quando vocês virem tantos meses ou tantos anos, aí nós temos de contar sempre de forma corrida, mas por exclusão pela falta de previsão legal. Mas sempre, então, a previsão é em dias úteis. Se não há no juizado regra própria, nós temos que ir para a regra geral, que é a regra dos juizados especiais. Ah, mas aí vem o princípio. O princípio para tentar desdizer a clareza do texto legal. O princípio da celeridade justifica a contagem dos prazos em dias corridos. Vocês já analisaram quantos prazos a Lei 9.099 prevê? 3. Recurso inominado, 10 dias, contra-razões ao recurso inominado, outros 10 dias, embargo de declaração, 5, e combinado com o código, contra-razões ao embargo de declaração, outros 5. Não tem prazo para contestação, porque ele está vinculado à designação de uma audiência. São 4 prazos. Se a gente for contar em dias, esses 10, mais 10, mais 5, mais 5, são 30, ou em dias corridos, com feriado, tal, vai dar uns 42, 45 dias. São esses 15 dias a mais a causa da demora
ou aceleração do resultado de um processo de juizados especiais? Absolutamente não. Se a gente olhar, e agora acabo, se a gente olhar a última pesquisa feita pelo CNJ, se constata que o tempo de duração de um processo nos juizados especiais ultrapassa 1 ano, e esse 1 ano ele só é atingido pelo tempo de prateleira, ou ocasionalmente pelo tempo para a designação de uma ou outra audiência, mas não por demora na manifestação das partes. Não são os advogados os culpados pela demora ou não no resultado dos processos dos juizados especiais. Por isso, não é justo aplicar este princípio da celeridade em detrimento de uma disposição legal clara que está prevista no artigo 219. Tentei aqui, nesses alguns minutos, passar algumas pinceladas. Quero, para finalizar, agradecer a atenção de todos vocês e terminar com uma fala do desembargador Paulo Moritz, que eu gostei muito e eu ouvi falar na primeira audiência que aconteceu no Senado em julho de 2010 e que me marcou. E é uma música que é interpretada pelo Lu Santos, onde ele diz que nada do que foi será, do jeito que já foi um dia, tudo muda, tudo passa, e a vida vem em ondas, feito um mar, no indo e vindo infinito. É a hora do novo CPC, é a onda do novo CPC, nesse indo e vindo infinito, sempre dependendo da nossa interpretação e da nossa aplicação. Muito obrigado por todos.